Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Descansaram bastante? Ficamos aí uma semana, né, sem aula. Importante para que vocês pudessem descansar um pouquinho, os professores também preparar aulas e também para os pais darem uma aliviada, né? Não é fácil. Mas vamos lá. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de língua portuguesa, lá no livro de língua portuguesa, nas páginas 70, 71, 72 e 73. A atividade hoje é uma história em quadrinhos, certo? E nas histórias em quadrinhos, elas são muito legais, né? Por quê? Porque tem imagens, elas normalmente são assim divertidas, engraçadas, e nelas também há bastante sinais de pontuação. O conteúdo que estamos trabalhando, né, já tem alguns dias. E a história em quadrinhos que tem lá é a história do Horácio, um dinossauro, certo? E o que a professora, antes de iniciar essa atividade, eu gostaria de enfatizar com vocês o quê? É uma história em quadrinhos e depois vai ter uma interpretação de texto. O que é interpretação de texto? A interpretação é quando você faz a leitura de alguma coisa e você entende o que está escrito lá, o que está nas imagens. Isso é uma interpretação de texto. Você pode interpretar uma bula de remédio, uma receita, você pode interpretar uma receita de culinária. Então, assim, quando nós falamos em interpretação de texto, pode ser de vários textos, não somente daquele texto, daquela história dos três porquinhos, ou dos sete anões, certo? Então, todos os textos vocês podem interpretar. Você tem que ler e entender aquela história. Uma dica que a professora vai dar é a seguinte: hoje, nessa atividade, leiam esse textinho várias vezes. E você só vai iniciar para responder as perguntas quando você conseguir contar essa história para alguém. Leia a história e conta para alguém. Olha que legal! Você vai fazer a leitura e você tem que gravar essa história na sua cabeça. Mas não é que você tem que decorar fala por fala, tintim por tintim. Não. Você precisa lembrar da história, certo? Então, olha essa dica que a professora está dando para vocês. Ler a história, entender, compreender, de forma que, se alguém pegar e fizer uma pergunta para você dessa história, você saiba responder. Isso é uma interpretação de texto, certo? É ler e entender a história. Leia uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Não é um texto muito longo, certo? Eu vou ler com vocês aqui e depois vocês vão ler também aí na casa de vocês. Então vamos lá. Abram na página 70. Leitura. História em quadrinhos. Horácio. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos, desde agora, evitar a poluição? O que foi que eu fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Ah, vá, Tecodonte, uns talozinhos de nada. De nada? No final de um ano? Junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso, e ninguém deveria deixar restos por aí. Aonde vai? Chomp, chomp. Tá na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? Então, olha ali, pessoal, vocês perceberam que há bastante sinais de pontuação. Prestem atenção.
exclamação é para enfatizar alguma coisa. Os 3 pontinhos é para falar lentamente, que significa que tem algo a mais. A interrogação é uma pergunta. E quando tem exclamação e interrogação? É uma pergunta com muita, enfatizando muito bem, certo? Eu quero que vocês leiam. Aí lá na página 72 e 73, vocês vão fazer a interpretação de texto. Vocês vão responder da forma que vocês entenderam o texto, mas tem a forma correta, certo? Então, lembrando, interpretação de texto é entender o texto, ler e entender. Um beijo bem grande, vamos iniciar nossa semana estudando com bastante capricho. Tchau, tchau!